Bom, pessoal, vamos falar sobre o Oracle Database aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre Partition Tables, né? Quem sou eu, né? Então, isso é um breve resumo aí sobre alguns caminhos que eu já percorri aí durante a minha trajetória profissional, né? E aí, o que são as Partition Tables, né? No Oracle tabelas particionadas ou simplesmente Partition Tables é uma característica importante para a gestão eficiente de grande volume de dados, né? Ao particionar uma tabela, você divide fisicamente os dados em múltiplos segmentos ou partições, com base em critérios específicos. Esses critérios podem ser hash, colunas e etc. Tá? Falar um pouquinho sobre os benefícios, né, no uso de partition tables, né? A criação de partition tables ou simplesmente tabelas particionadas no Oracle oferece várias vantagens que podem melhorar desde o desempenho da aplicação, né, facilitar a manutenção e até otimizar o gerenciamento de grandes volumes de dados, né? Então, assim, elas são pensadas para trabalhar com grande massa de dados, né? Melhor desempenho de consultas. A capacidade de particionar uma tabela permite que consultas sejam direcionadas apenas para as partições relevantes, né? Ou seja, existe uma inteligência interna que ao fazer uma consulta em uma tabela dessa ele vai direcionar para determinada partição, o que pode acelerar significativamente o processo nessas consultas, né? Isso é particularmente útil quando você está lidando com grandes volumes de dados, como eu havia mencionado antes. Facilidade de gerenciamento. A manutenção de tabelas particionadas é mais fácil, pois você pode adicionar, remover ou até mover partições de forma individual. Eu posso mover várias partições e consolidando em apenas uma. Então tem várias formas de trabalhar com esse tipo de tabela, tá? Isso é útil para carga de dados, arquivamento de dados antigos, ou seja, eu quero gravar alguma coisa histórica para ficar gravado em uma tabela e vou fazer pouco uso disso, que eu vou passar a trabalhar com datas ou informações mais recentes, e aí a gente vai ter uma escalabilidade melhor, né? E até outras operações de gerenciamento. Melhorias no desempenho para quem usa processo de ETL. Se você estiver usando processos de extração, transformação e carga, que é o famoso ETL, em um ambiente de data warehouse, as tabelas particionadas elas podem facilitar carga incremental de dados, melhorando o desempenho da sua ETL. Imagine você usar essas tabelas particionadas com view materializáveis. Você tem um misto aí, você pode fazer algo bastante interessante no âmbito de desempenho, tá? Otimização de espaço em disco. A tabela particionada permite que você aproveite melhor o espaço em disco, pois ela possibilita armazenar cada partição em um table space diferente, né? Ou até em discos diferentes, ou até mesmo em servidores diferentes. E se estiver usando o particionamento por intervalo, tá? Então, assim, facilita bastante e a gente ganha essa otimização de espaço em disco. Gerenciamento de dados históricos. O particionamento por intervalo é especialmente útil para o gerenciamento de dados históricos, pois você pode adicionar novas partições automaticamente à medida que o tempo vai avançando, né? Eu vou querendo deixar aqueles dados históricos, mas o meu sistema ele vai passar a trabalhar menos com essas informações e vai passar a trabalhar mais com essas partições criadas recentemente. O que essas famosas big tables, né, ou tabelas grandes, você vai acabar tendo uma grande performance ao fazer uso de tabelas que têm esse grande quantitativo de informações. E aí a manutenção online. O Oracle permite a manutenção online de partições individuais, o que significa que você pode realizar ações como otimização de índice, reorganizar o backup de formas mais granulares e até sem interromper o acesso a dados que estão em outras partições. Ou seja, o Oracle, como ele trata de forma específica e de forma individual cada partição, o que eu estou fazendo em uma partição não vai prejudicar o que eu estou
em uso em outras partições, né? Mas a gente tem que ter calma quando faz algo nesse gênero, porque quando a gente fala também em manutenção de banco de dados, existem outras coisas aí para a gente também ter como ponto de atenção, mas existe esse facilitador aí, tá? E a gente tem um melhor controle de acesso. Você pode definir permissões de acesso diferentes para partições individuais, permitindo um controle mais refinado de quem pode acessar e modificar dados em diferentes partes dessa tabela. Ou seja, eu vou ter determinada tabela e vou conseguir dividir, ou seja, ter uma granularidade nessas permissões, restringindo aí por usuários. E aí vai da necessidade da sua aplicação, tá? A melhor escalabilidade, né, que aí acho que de todas essas aí é a maior vantagem, né, que à medida que sua quantidade de dados ela vai crescer, você pode adicionar novas partições para acomodar os dados adicionais e sempre vai estar escalando seu banco de dados de maneira eficiente, tá? Então a gente tem muitos benefícios ao fazer uso desse tipo de tabela de partition table, né? E como eu falei, se você quiser utilizar tabelas particionadas ainda com o uso de views materializáveis, você consegue expandir ainda mais e ter muito mais escalabilidade, tá? Então, assim, só estou citando mais alguns exemplos para a gente exercitar e para que vocês pesquisem e consigam encontrar um racional aí para ter muito mais escalabilidade nas aplicações de vocês. E aí o suporte a particionamento misto, né? O Oracle permite o uso de vários métodos de particionamento em uma única tabela, o que oferece mais flexibilidade ao projetar seu esquema de banco de dados. Ou seja, eu posso fazer um particionamento por intervalo, e aí fazer um misto desse particionamento, né? Então existe particionamentos automáticos, existe particionamento por hash. Então assim, isso aí fica como dever de casa para que vocês, se tiverem interesse e necessidade de entender um pouco mais sobre particionamento de tabelas, para que vocês pesquisem e usem aí de acordo com a necessidade de cada um, tá? E aí algumas considerações que eu acho importante, que é importante observar que a implementação de tabelas particionadas requer um planejamento cuidadoso, como qualquer outra coisa que a gente faz no âmbito de sistemas, né? E dependendo das necessidades específicas da sua aplicação, e além dos padrões de acesso aos dados. Além disso, a escolha do tipo de particionamento, como eu tinha mencionado lá atrás, tem por intervalo, por lista, por data, por hash e mais alguns outros, deve ser feita com base nos requisitos de negócio e acesso aos dados dos sistemas de vocês, de acordo com a necessidade específica do negócio de cada um, tá? Então agora a gente vai fazer um pouco de prática agora, tá? Eu já separei aqui uma tabela particionada, né? Então o comando ele é simples para fazer a criação, né? Existe o create table e aí eu coloquei o nome tabela particionada. Eu criei um campo ID do tipo number, criei um campo tdate do tipo data, e aí a minha partição, né, o meu intervalo, o range da minha partição aqui, ele vai ser por data, tá? E aí para cada situação aqui minha eu criei 4 partições, né? Então eu criei a partição 1, que são valores menores que 1/4 de 2017, e aí eu criei nesse formato aqui de máscara. A partição 2 são para valores menores que 1/7 de 2017. A partição 3 são para valores menores que 1/10 de 2017, e a partição 4 são para valores menores que 1/1 de 2018. Então eu vou criar essa tabela aqui, tá? Para isso, para fazer a criação dessas tabelas aqui, eu vou usar o Live SQL da própria Oracle, tá? Vou pegar o meu comando aqui que eu já criei previamente, vou colocar ele aqui, vou fazer a execução. Ele criou a minha tabela. Eu vou agora usar um outro script que eu criei previamente também para que ele dê uma carga nessa tabela, tá? Inserindo 100.000 registros, ou na verdade 1 milhão de registros, desculpa. Ela vai demorar um pouquinho aí, eu coloquei um commit para cada um dos registros, tá?
mas aí ela tá lá rodando. Vamos aguardar só um pouco mais. Tá aí trabalhando, vocês percebem pelo cursor aí em execução. Eu não vou parar a aula, tá? Para que vocês, na videoaula, para que vocês vejam aí ele chegou no limite dele. Deixa eu dar um select lá para ver se ela gravou alguma coisa de informação. Gravou, então tem muito registro aqui. Ele mostra só 50, tá? Inicialmente, tá? Aí a gente vai fazer uma query aqui agora, dando um select aqui em datas que são maiores que 1/2/2017, dando um count, vejo a quantidade de registros que eu tenho, e aí eu vou ver também a minha tabela particionada através dessa tabela user table partition, né? E aí eu passo o table name, eu digo lá que é a minha tabela particionada, e eu vou ver cada uma das minhas partições aqui, tá? Eu tenho a partição 1, e aí ela explica lá que é a data do 1/4/2017, a partição 2, 1/7/2017, a partição 3, 1/10/2017, e a partição 4, ele vai gravar as informações relacionadas a 1/1/2018. Então, sempre que eu fizer uma consulta por alguma data específica ou algo que esteja em um range dessas datas aqui, o Oracle vai me retornar com uma velocidade maior, tá? E garantindo escalabilidade gigante para o uso desse tipo de tabela particionada, tá? Então, existem muitos benefícios no uso. Como eu falei, dá para a gente mover todas essas partições, mover para uma única partição, dá para a gente alterar e mover algumas outras partições aqui, então dá para fazer muitas outras coisas aqui, tá? Isso foi apenas uma aula inicial sobre essas tabelas particionadas, para que vocês entendam o conceito e busquem mais informações para que vocês tenham mais escalabilidade nas aplicações de vocês, tá? Então a gente fez aqui a criação da tabela, a gente fez o insert de 1 milhão de registros aqui, e a gente fez uma consulta buscando informações aqui de 1/2/2017, fazendo um count, e também verificou as partições da minha tabela através dessa tabela use table partitions, né? Que é onde eu consigo, pelo nome da minha tabela, eu consigo acompanhar todas as partições existentes nessa tabela, né? Então esse era o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Em relação a isso aqui, tá? E aí se liguem aí no canal para acompanhar mais vídeos que serão lançados em breve, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.